uma antologia de leituras das palavras de Deus Todo-Poderoso. O caminho de serviço religioso deve ser proibido. Desde o início de sua obra em todo o universo, Deus predestinou muitas pessoas para lhe servirem, incluindo pessoas de todas as ocupações. Seu propósito é realizar a sua própria vontade e garantir que sua obra na Terra seja levada a cabo sem dificuldades. É com este objetivo que Deus escolhe pessoas para lhe servirem. Todo aquele que serve a Deus tem de entender esta vontade dele. Por meio desta obra que ele realiza, as pessoas são mais capazes de ver a sabedoria e a onipotência de Deus, bem como ver os princípios de sua obra na Terra. De fato, Deus vem à Terra para fazer a sua obra, entrando em contato com as pessoas para que elas possam conhecer seus feitos com maior clareza. Hoje, este grupo de vocês tem a fortuna de servir ao Deus prático. Esta é uma bênção de incalculável valor para vocês. Na realidade, é Deus os elevando. Ao escolher uma pessoa para lhe servir, Deus sempre tem seus próprios princípios. Servir a Deus certamente não é apenas questão de entusiasmo, como as pessoas acham. Hoje vocês veem que todos aqueles que servem a Deus na sua presença o fazem com a orientação dele e a obra do Espírito Santo. Eles são buscadores à procura da verdade. Esses são os requisitos mínimos que todos os que servem a Deus devem reunir. Servir a Deus não é tarefa fácil. Aqueles cujo caráter corrupto não muda jamais podem servir a Deus. Se o seu caráter não tiver sido julgado e castigado pela palavra de Deus, seu caráter ainda representa Satanás. Isto basta para provar que seu serviço a Deus decorre de suas boas intenções. É serviço baseado na sua natureza satânica. Você serve a Deus com seu caráter natural e de acordo com suas preferências pessoais. Além disso, continua a achar que Deus se deleita com tudo o que você deseja fazer e odeia tudo o que você não deseja fazer, bem como é guiado exclusivamente por suas próprias preferências em seu trabalho. Pode-se dizer que isto é servir a Deus? Afinal, seu caráter de vida não mudará absolutamente nada. Na verdade, você ficará ainda mais obstinado porque esteve servindo a Deus, o que fará com que seu caráter corrupto se arraigue profundamente. Assim, você desenvolverá interiormente regras sobre o serviço a Deus que estarão baseadas, sobretudo, em sua própria índole e na experiência obtida ao servir conforme seu caráter. Isto é lição aprendida da experiência humana. É filosofia de vida do homem. Pessoas assim são como os fariseus e as autoridades religiosas. Se nunca acordarem e se arrependerem, elas vão acabar por se tornar os falsos cristos que aparecerão nos últimos dias e ludibriarão os seres humanos. Os mencionados falsos cristos e ludibriadores surgirão entre pessoas desse tipo. Se aqueles que servem a Deus seguem sua própria índole e agem conforme sua própria vontade, correm o risco de ser expulsos em qualquer momento. Aqueles que aplicam seus muitos anos de experiência para servir a Deus no intuito de conquistar o coração de outrem, instruí-los e dominá-los e manter-se em alto nível, sem nunca se arrependerem, nunca confessarem seus pecados,
nunca renunciarem aos benefícios da posição, são pessoas que tombarão ante Deus. São pessoas do mesmo tipo que Paulo, pessoas que abusam de sua longa experiência e se gabam de suas qualificações. Deus não fará com que tais pessoas se tornem perfeitas. Esse tipo de serviço interfere com a obra de Deus. As pessoas adoram apegar-se ao antigo. Aferram-se às noções do passado, a coisas do passado. Isto é um grande obstáculo a seu serviço. Se você não conseguir se livrar dessas coisas, elas tolherão toda a sua vida. Deus não o louvará de modo algum, nem mesmo se você quebrar as pernas correndo, ou as costas de tanto trabalhar, nem sequer se for martirizado em seu serviço a Deus. Muito pelo contrário, Ele dirá que você é um praticante do mal. A partir de hoje, Deus formalmente tornará perfeitos aqueles que não têm noção religiosa alguma, que se dispõem a pôr de lado seu velho eu e lhe obedecem com sinceridade. Ele tornará perfeitos aqueles que anseiam pela palavra de Deus. Tais pessoas deveriam levantar-se e servir a Deus. Há em Deus infindável abundância e ilimitada sabedoria. Sua obra assombrosa e suas palavras preciosas estão à espera de cada vez mais pessoas para desfrutá-las. Neste momento, as pessoas com noções religiosas, que presumem de sua senioridade e não são capazes de pôr de lado a si mesmas, acham difícil aceitar essas coisas novas. Não há possibilidade alguma de o Espírito Santo tornar essas pessoas perfeitas. Quem não estiver determinado a obedecer e não tiver sede da palavra de Deus, será incapaz de receber essas coisas novas. Elas apenas vão se tornar cada vez mais rebeldes e mais astuciosas e acabarão por entrar na trilha errada. Ao realizar a sua obra agora, Deus elevará mais gente que lhe ama verdadeiramente e pode aceitar a nova luz. E Ele suprimirá totalmente as autoridades religiosas que presumem de sua grande experiência. Aqueles que teimam em resistir à mudança, pois Ele não quer nenhum só deles. Você quer estar entre essas pessoas? Você desempenha seus serviços conforme suas próprias preferências ou faz o que Deus exige? Isto é uma coisa que você próprio deve saber. É você como as autoridades religiosas ou o bebê recém-nascido a quem Deus está tornando perfeito? Quanto de seu serviço é elogiado pelo Espírito Santo? Quanto dele Deus nem se dará ao trabalho de comemorar? Após seus muitos anos de serviço, quanto de sua vida tem mudado? Você tem tudo isto bem claro? Se você tem fé verdadeira, porá de lado suas velhas noções religiosas de antes e servirá a Deus melhor de uma outra maneira. Não é tarde para se levantar agora. As velhas noções religiosas sufocam a vida das pessoas. A experiência adquirida pelas pessoas as afastará de Deus, levando-as a fazer coisas à maneira delas próprias. Se você não desistir dessas coisas, elas virarão um empecilho a seu crescimento na vida. Deus sempre tem aperfeiçoado as pessoas que lhe servem. Ele não as expulsa levianamente. Se você realmente aceitar o julgamento e o castigo da palavra de Deus, se puder pôr de lado suas velhas práticas e regras religiosas e parar de usar velhas noções religiosas como medida da palavra de Deus na atualidade, só então haverá um futuro para você.
Porém, se você se aferrar a coisas velhas, se ainda as entesourar, não haverá maneira de salvá-lo. Deus nem repara em pessoas desse tipo. Se você quiser realmente ser aperfeiçoado, deve resolver abandonar de vez tudo o que vem de tempos anteriores. Mesmo se o que foi feito antes estava certo, mesmo se foi obra de Deus, você deve ser capaz de deixar de lado e parar de se aferrar a isso. Mesmo que tenha sido certamente a obra do Espírito Santo, feita diretamente pelo Espírito Santo, hoje você deve deixá-la de lado. Não deve se prender a ela. É isto o que Deus exige. Tudo deve ser renovado. Tanto em sua obra como em sua palavra, Deus não faz referência às velhas coisas que antes serviam nem cavuca na história antiga. Deus é um Deus sempre novo e nunca velho. Ele não se apega sequer às suas próprias palavras do passado, o que mostra claramente que Deus não segue regra alguma. Logo, se você, como ser humano, se apega às coisas do passado, recusando-se a se desfazer delas e aplicando-as rigidamente como se fossem fórmulas, enquanto Deus não mais opera como o fez antes, suas palavras e atos não são perturbadores? Você não se tornou um inimigo de Deus? Você está disposto a deixar que sua vida toda se arruíne e desabe por conta dessas coisas velhas? Elas vão fazer de você uma pessoa que obstrui a obra de Deus. É esse o tipo de pessoa que você quer ser? Se verdadeiramente não é isso que você quer, pare já com o que está fazendo e dê meia volta. Comece tudo de novo. Deus não se lembra do serviço que você fez no passado.